possível e fazer a minha apresentação em 15 minutos. O assunto que eu vou falar é sobre design de serviço, e isso é uma técnica de design, um novo ramo do design que surgiu recentemente. E, para facilitar, eu quero lembrar a todos, acho que a maioria das pessoas que estão aqui são designers de uma maneira ou de outra, e o conceito que eu mais gosto no design, a melhor definição, na minha opinião, é o processo de fazer algo melhor para outras pessoas. Eu acho que essa é uma definição bastante abrangente e que envolve os diversos sabores de design. O design gráfico, o design visual, o design centrado no usuário, o design de interação e User Experience Design. Eu acho que a relação do design com a usabilidade ela é óbvia, ela é explícita, e a minha questão é, sendo o design tão multidisciplinar, esse é um diagrama, por exemplo, que mostra as áreas envolvidas no design de produto. Você tem de modelagem 3D, passando por ergonomia, engenharia mecânica, ciência dos materiais. Todas essas nuances fazem parte do que é design de produto hoje. Da mesma maneira, você tem o design de interação com suas áreas multidisciplinares, tecnologia, usabilidade, arquitetura da informação, pesquisa e observação. E, sendo uma disciplina multidisciplinar, eu faço a questão para vocês. A gente precisa de mais um tipo de design? Essa é a questão. E, para responder, eu mostro esse famoso meme da internet que todos vocês devem conhecer, e eu acho que ele foi inspirado nesse cenário, nessa situação. Você, como um feliz consumidor, pega um novo objeto brilhante do mercado, seja um N8, um iPhone, um computador, qualquer objeto, qualquer bem de consumo durável, e você entende que tem um esforço gigantesco de design para esse produto, gráfico, visual, X design, e isso acontece. Não é que o produto maravilhoso, belo e brilhante não funcione. A questão é que, como consumidor, nós nunca estamos satisfeitos. A gente tem a percepção da maioria das pessoas, isso existe um estudo que diz que 82% dos consumidores rejeitam marcas por questões relacionadas à experiência de consumo. A experiência de consumo está ligada a não só ao produto entregue, mas um ecossistema que é complexo, que envolve pessoas, envolve o produto, envolve o suporte, são diversos cenários, certo? O produto, ele é envelopado pelo serviço. Você compra um telefone, mas junto do telefone você leva a Claro, você leva a Vivo, você leva a TIM. O que acontece é que esses produtos que não são tangíveis, os serviços, essas coisas que apresentam para o consumidor uma coisa bem desenhada, uma coisa bem produzida, essas coisas, essa atividade econômica que é a área de serviços, que envolve serviços bancários, contabilidade, educação, consultoria, serviços médicos, transporte público, o serviço, a atividade econômica serviço, ela não pode ser armazenada. Ela existe a partir do momento em que existe uma interação entre um provedor de serviço e um consumidor, e ela é perecível. O serviço ele expira a partir do momento em que ele deixa de acontecer. E o serviço, como embalagem, como invólucro do produto, ele e mais as pessoas que prestam esse serviço, que estão dentro desse ecossistema de serviço, ele é o que a gente chama de experiência de consumo. O que acontece é que, o que diabos isso tem a ver com usabilidade, vocês devem pensar. A grande questão é a seguinte: a gente consegue, como designers, produzir interfaces bacanas, grandes aplicações mobile, produtos bonitos, só que a experiência de consumo ela é prejudicada por esses dois elementos que a gente não costuma pensar: serviço e pessoas. E é por isso que eu quero falar sobre design de serviços, e isso é importante por duas questões. A primeira dela é a questão econômica. E a questão econômica, ela nos traz a essa realidade. A maioria das organizações, ela é orientada os serviços nessas organizações são modelados, são entregues
por causa de um simples motivo. O motivo de toda a organização é alcançar a eficiência operacional. Isso está na frente de um segundo critério e de um critério mais interessante para as pessoas que consomem esses serviços e esses produtos, que é uma experiência holística, que é se sentir bem não só no momento em que você compra um dispositivo, mas durante todo o ciclo de vida desse dispositivo. Isso é importante? Por que isso é importante? Isso é tão importante que, para vocês terem noção, a participação do setor de serviços na economia brasileira chegou, em 2010, vai chegar a 66%. Então, do nosso PIB, 66% é essa atividade econômica que a gente está falando. Isso no Brasil. No mundo, chega a 75%, 76%, e nos países desenvolvidos, 80%. Esse setor que é tão valioso, produz tanto resultado, ele tem na verdade, toda atividade econômica tem seus processos transformadores. Nessa década, a gente está falando de Customer Experience. Na década de 80, a gente estava falando de controle de qualidade. A gente falava de controle de qualidade porque a maior participação no PIB eram produtos, eram bens de consumo. O controle de qualidade surgiu no Japão por causa da indústria automobilística. Depois a gente passou por reengenharia de processos. O setor de serviços começou a aparecer. Então a gente tem BPM, a área de processos em si. As relações entre as pessoas começaram a ser tratadas de uma maneira diferente. E no nosso século, no século XXI, a gente tem experiência do consumidor, ou Customer Experience, em inglês. A grande questão é o seguinte: à medida em que você caminha de uma commodity, passa por um bem, entrega um serviço e provê uma experiência, você anda numa cadeia relacionada ao valor de mercado, de baixo para alto. E em relação à necessidade do consumidor, de uma necessidade genérica para uma necessidade específica, e de uma diferenciação de mercado, não diferenciado ou diferente único. Esse diagrama ele é uma síntese de um livro que chama Economia da Experiência, e ele é um livro bastante interessante para qualquer pessoa que produz design ou que presta serviço. É uma leitura bastante recomendável. A grande questão é que, além do fator financeiro, que eu expliquei aqui, do fator econômico, existe uma tendência de comportamento do consumidor que tem que ser observado. Primeiro, as pessoas não têm mais tempo. Esse é talvez esse seja o recurso mais escasso no momento, atenção e tempo. Um segundo ponto interessante é que as pessoas estão se preocupando ou estão se interessando em participar de uma forma mais criativa no consumo e no design de produtos e serviços. As pessoas querem co-criar. E o terceiro é que as pessoas querem subir na cadeia de Maslow na busca de sentido e conexões mais profundas em experiências simples, em experiências de consumo no dia a dia. Essa é um desejo que é cada vez mais comum. Você não quer simplesmente ir num restaurante, você quer ter uma experiência. Você quer ir no Mormai porque lá tem um ambiente legal, tem um tema, você tem uma sensação de que aquilo é mais do que um simples almoço. O ambiente é esse, então. Nós temos mais complexidade, mais competição e diferenciação cada vez mais rara. É tudo muito igual. É difícil escolher uma faculdade, é difícil escolher um plano de saúde, é difícil escolher um carro. O ambiente é complexo, mas você não consegue enxergar a diferenciação nisso. E dentro desse contexto gigantesco, eu gastei quase 20 slides para explicar o que isso é importante. Eu tenho a dizer que isso não é uma novidade. Na verdade, os serviços eles já existe design nos serviços hoje. O que acontece é que os designers não estão envolvidos. A maioria dos designers não tem interesse em conversar ou não tem afinidade com o marketing, não tem afinidade com a área de negócios. Design, às vezes, é para o final da cadeia de produção, na cadeia de estratégia, na cadeia de plano de negócios. E essa é uma ferramenta que tem como objetivo fazer essa aproximação. E como que ela faz isso? É uma atividade, o design de serviço é uma atividade de planejar e organizar pessoas, infraestrutura, comunicação e materiais que compõem o serviço, com o objetivo de melhorar a sua qualidade e a interação entre o provedor do serviço e o consumidor. Vocês percebem que a gente está falando aqui na interação entre o provedor do serviço e o consumidor desde o início dessa atividade.
Esse é o objetivo, um dos objetivos que é muito claro nisso. E uma definição mais simples, que é projetar experiências que abordam pessoas em diferentes pontos de contato e que acontecem no decorrer do tempo. Opa, por que isso é diferente de design de interação? Vou explicar agora. O design de serviço ele é mais multidisciplinar que o design de interação e ele aborda áreas que antes não eram disciplinas de design. A gente está falando aqui de estratégia organizacional, a gente está falando de treinamento, facilitação e co-design, técnicas para proporcionar a cocriação, esse é um ponto interessante, além das tradicionais usabilidade, pesquisa, arquitetura da informação, e alguns conceitos que fazem a gente enxergar o mundo de uma maneira diferente como designers por meio dessa técnica. O primeiro é o seguinte, nosso universo sempre foi aquele lá, o universo das interfaces. Normalmente um arquiteto pensa num contexto um pouco maior da interface que ele está desenvolvendo. No famoso tripé que a gente tem design, tecnologia e conteúdo. A grande questão é a gente começar a perceber a interação dessa jornada do consumidor olhando por duas lentes. A lente das evidências físicas nessa interação e a lente dos touch points, que são os pontos de contato. Então, quando a gente está fazendo um site, ou uma aplicação mobile, ou X ou YZ, isso está sendo feito para atingir ou para proporcionar uma experiência de consumo. Nós temos que começar a pensar de maneira integrada nesses pontos de contato. O cara que atende você no balcão de uma companhia aérea, ele faz parte da experiência. A sinalização visual ou a indicação de propaganda no meio do caminho faz parte da experiência. O comercial da TV e as evidências físicas, como é o ticket que você pega para fazer o embarque, como que é a leitura desse ticket no procedimento. Então, a gente começa a olhar além da interface. Esses dois conceitos, touchpoint e evidências, fazem parte do design de serviços para a gente entender como que a gente vai enxergar isso durante o processo de design. Outro conceito interessante é a gente começar a enxergar o aspecto do front stage e do backstage. O que é isso? Todo mundo já foi no McDonald's e a gente sabe que na frente você tem uma estrutura de selfie, né? Escolhe o que você quer. Você tem filas, você tem o caixa. E atrás você tem uma estrutura que é desenhada para preparar aquilo como uma linha de produção. Front stage é o que é aparente para o público. Backstage é o que está na retaguarda. Fazer design pensando nesses dois aspectos é importante. Como faz, gente? Como que faz design de serviço? Então, design de serviço tem diversas técnicas que são herdadas do design centrado no usuário. É uma sinergia interessante. E eu vou mostrar aqui, não vou mostrar, claro, como faço, até porque eu não sei. Eu sou um estudante de design, como a maioria das pessoas estão aqui. Mas eu vou apresentar duas técnicas que eu achei bastante interessantes e que mostram a sinergia do design com a área de negócios e que fazem com que nos forçam a pensar além do universo das interfaces. Tá? A primeira dessas ferramentas é a que a gente chama de Customer Journey, que é uma representação visual do serviço do ponto de vista do consumidor. Tá? O goal dessa ferramenta é criar empatia e prover caminhos de melhorias. Quando a gente fala em design de serviço, eu falei lá no início, os serviços já estão todos desenhados. O design de serviço ele é uma oportunidade de negócio para melhorar o que existe com o que existe. Não é pode ser utilizado como ferramenta de inovação disruptiva? Pode sim. Mas talvez não seja esse o caso. Você pode aplicar esse método para melhorar o que existe